compartilhar a tela com vocês agora. Então vamos lá, pessoal. Eu comecei com vocês na semana passada. A gente começou a falar a respeito da descolonização da Ásia, da África e da Ásia, né? Nossa unidade 43. E aí eu comecei a citar algumas coisas com vocês, né? O processo de neocolonialista, né? Nós falamos um pouquinho do neocolonialismo, 1884, a tomada ali, seus principais objetivos, né? A criação de novos mercados consumidores, né? Conseguir matéria-prima mais barata, aumentar a exploração e a riqueza mineral e também ter um contingente de mão de obra mais barata. Então, nós falamos sobre isso aqui. Isso aqui foram os motivos do neocolonialismo. Lembremos, por exemplo, alguém pode até levantar essa questão em dizer o seguinte: é estranho que a Inglaterra, que em 1845 pedia pelo fim da escravidão, ela que vai ser uma das grandes promotoras do neocolonialismo, e que se a gente realmente colocar em prática aqui, ver, o neocolonialismo é uma persistência da escravidão, mas apenas agora no próprio território, né? Então, os países que vão entrando na África e na Ásia vão impondo duras condições a esses povos e que muito se assemelha indistintamente aos processos de escravidão, tá? E que a gente precisa, me permitam abrir um parêntese agora, né? A gente precisa relembrar, né, os contingentes que essa história de mais de 400 anos ainda marcam em sociedades como a sociedade estadunidense e como a sociedade brasileira, né? Lá e cá, nós temos visto, né, no caso dos Estados Unidos, o rapaz que foi morto, né, acho que George Floyd, o nome do rapaz, e por causa de uma ação completamente preconceituosa, racista, né, um assassinato não culposo, mas doloso, né, daquele policial branco que ficou por 9 minutos com o joelho no pescoço do rapaz ali e levou à morte. E só para vocês terem ideia, né, lendo a reportagem lá, o jornal, a autópsia desse rapaz sai que ele não é morto pelos 9 minutos que o outro coloca o joelho no pescoço dele, né? Ele é morto porque tinha condições mórbidas anteriormente. Ou seja, o preconceito, né, o racismo, que deve ser por nós rejeitados em todas as suas esferas, né, em todos os momentos, não tem que ter nenhuma dessas práticas, infelizmente ainda impera em nossos dias, e como aqui, né, nós temos aqui essa exploração da mão de obra, que era muito clara, era muito nítida a intenção que os colonizadores tinham, sim, de explorar essa mão de obra para aumentar ali os lucros de suas empresas e as suas intenções capitalistas. Isso era, para nós, era muito claro até aqui, então, sem dúvida nenhuma. Seguindo, então, os slides, a gente falou, então, sobre a Segunda Guerra Mundial. Com o fim, então, da Segunda Guerra Mundial, o que ocorre são o enfraquecimento dos países europeus, né? As grandes potências estão enfraquecidas. Há uma disputa direta agora entre capitalismo e socialismo, e há um medo, né, de que países pudessem se tornar, então, socialistas. Então, há todo um processo de reconstrução. Esses países europeus, então, têm a sua força debilitada, né, sua política e sua economia completamente debilitada. Então, toda aquela opressão, né, toda aquela força opressória que ficava sobre aqueles países já não acontece mais, não tem como fazer. Então, surgem nos países africanos grupos nacionalistas, agora com o livro na mão, por gentileza, marquem os 2 últimos parágrafos da página 17. Né? O último parágrafo explica como nós temos o surgimento desses grupos nacionalistas, que no caso aqui se dá porque muitos filhos, né,
de famílias abastadas das colônias acabam indo estudar na metrópole, né, nas universidades da metrópole, e lá eles começam a ter, a conhecer, né, todo aquele conjunto de ideias nacionalistas, liberais, socialistas também, né, não só liberais, mas socialistas também, anarquistas. Então essas ideias vão pegando e eles começam a ver a sua condição de cidadãos de segunda classe, né, porque o colono não era considerado cidadão pleno, né, mesmo morando no seu país, o cidadão pleno era o cidadão dominador, né, era o da metrópole. Então, essa condição de segunda classe faz com que eles reflitam e com que eles comecem a lutar, e aí começamos a ter, então, grupos nacionalistas que vão reivindicar, que vão buscar processos de emancipação. E aí a última coisa que eu falei com vocês foi a Conferência de Bandung, que foi um desses processos, né? A Conferência de Bandung, então, ela era uma conferência para promover aquilo que a gente ficou, que eu falei para vocês, que era o auxílio mútuo aos países, né? Então, países que já conseguiam a sua independência agora ajudam outros países também. E um ao outro, né, vai ajudando aí no caminho para a obtenção dessa independência. Então, nós vemos ali a figura do presidente indiano Nehru, né, que vai assumir após a independência da Índia, depois nós vamos falar sobre ele um pouquinho. Os objetivos, então, da Conferência de Bandung era relacionar a criação de um tribunal de descolonização. Né? Esse tribunal de descolonização seria responsável pelo julgamento de atores de práticas políticas imperialistas consideradas como crime, né, que seriam crimes contra a humanidade, considerando que seriam crimes contra a humanidade. Então, todo aquele processo de exploração, todo aquele processo, sabe, no caso, por exemplo, no Congo belga, né, por exemplo, os belgas dominando os congoleses cortavam membros da mão, né, chicoteavam essas pessoas se elas não tivessem trabalhado o tanto ou conseguido a produção necessária. Então, nós estamos vendo aí que havia assim, uma necessidade de julgar essas práticas, que eram práticas contra a humanidade, né, contra a própria humanidade. Essa postura, então, diplomática e geopolítica confrontava diretamente as grandes potências, principalmente europeias, e aí vão reunir, né, virem a página, por gentileza, a página de número 19. Na página 18, galera, vocês têm um texto do Paul Sartre. Leiam esse texto, é muito importante a leitura desse texto. E como o Paul Sartre, sendo um francês, ele era um filósofo existencialista, materialista, e ele faz uma crítica à França e o domínio que a França fazia nas suas colônias. Então, vale a pena. Né? Existe uma voz francesa contra o domínio francês. É muito importante isso. Mas na página de número 19, nós temos, então, descolonização na África. O parágrafo anterior vocês podem marcar, tá? Além dos movimentos nacionalistas, é importante marcar esse parágrafo. Na descolonização da África, marquem o terceiro e quarto parágrafo, né? Que aí vai falando muito também o que a gente já foi comentando aqui sobre essa postura, que era uma postura de enfrentamento, né? Os países dominados começam a se levantar e vamos enfrentar, né? Peraí, está errado, essa colonização aqui não tem, não, e nunca teve sentido, ela precisa acabar, a gente não vai esperar, e nós estamos mostrando isso para vocês, ó, nós estamos nos confrontando a vocês. E aí vocês podem, então, virar para a página 20. Aí na página 20 tem o não alinhamento. Por quê? São 29 países que vão aí na conferência de Bandung mostrar ou se colocar de forma direta ao domínio, né, se colocar de forma direta aí, perdão, de colocar de forma direta ao domínio europeu nos seus países. Tá? Até aqui tudo bem, não tem nenhuma pergunta. Então, esse confronto aí. Então, Bandung, né, uma conferência, estimava um conflito diplomático.
longe do contexto da guerra violenta, da Guerra Fria. Eles não queriam, mas queriam se pôr ali contra eles. Pontos de destaque da Conferência de Bandung, né? E esses pontos a gente precisa olhar aqui, né? Os 29 países, então, eles vão se colocar o quê? Primeiro, rejeição da divisão do bloco entre bloco socialista e capitalista, né? Aquilo que eu já disse para vocês, a ideia de primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Opa, cadê a borracha? Primeiro mundo aqui, então, seriam os Estados Unidos, né? Liderados aí pelos capitalistas. Então, primeiro mundo, né? Estados Unidos, né? O capitalismo. Segundo mundo seria a União Soviética. Nós estamos falando aqui, então, do segundo mundo, o socialismo. Então, primeiro mundo, capitalismo, Estados Unidos. Segundo mundo, socialismo, União Soviética. E eles vão dizer o seguinte: nós não somos nem capitalistas e não somos nem socialistas. Tá? Somos um terceiro caminho aqui, né? Somos um terceiro viés que depois vai ficar considerado como terceiro mundo. Né? Mas para eles a ideia é o seguinte: nós não somos alinhados. Então, não somos nem capitalistas, e realmente eles não eram, tá? Alguém pode perguntar, mas eles eram o quê? Eles eram ainda economias exploradas, tradicionais, muitas deles ainda eram economias extremamente tradicionais e que estavam presos às questões colocadas pelos seus dominadores. Logicamente que, com o passar dos anos, alguns vão ser capitalistas, outros serão socialistas, tudo bem? Então, algumas vezes vão se enveredando aí. Hoje, atualmente, basicamente todos são capitalistas, mas nesse momento não. Então, se colocam como terceiro mundo. Abre um parênteses aqui, terceiro mundo também, por isso ficou a ideia de países pobres, subdesenvolvidos, atrasados, como é dado, então, quando a gente sempre lembra a ideia de terceiro mundo. Tá? Segunda coisa que eles vão fazer, condenação ao racismo. Tá? E aqui é importante se dizer, o racismo que eles estão condenando é toda forma, é todo tipo de racismo. E para nós, e aqui eu reafirmo a vocês, né, a minha repulsa, a minha contrariedade com qualquer forma de racismo existente no nosso país e fora dele. Eles também faziam a crítica ao racismo. Não era só o africano que sofria, né, por ser preto ou branco, essa ideia, essa dicotomia entre pretos e brancos, mas, por exemplo, os hindus tinham um problema com os ingleses, porque os ingleses consideravam eles como seres humanos menores, inferiores. Então, condenavam qualquer forma e expressão de racismo, condenavam também a corrida armamentista. Para eles, a corrida armamentista seria uma incidência de guerra, né? Eles queriam provocar mais guerras, e guerras apenas provocariam mais mal do que bem. A proclamação do direito de autodeterminação dos povos, ou seja, nós não queremos ser controlados por vocês, não queremos ter relação, nós nos queremos gerir, nós nos queremos controlar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Abrindo o microfone aí, alguma pergunta? Não? Tudo bem até aqui? Tomar uma água rápida. Não tem perguntas, vamos lá. Então, desculpa aí, gente. Então, essa autodeterminação dos povos, nós queremos nos dirigir, nós queremos nos gerir, erros e acertos que fiquem conosco e não com vocês. E o último ponto aqui, o estímulo ao interesse mútuo de cooperação e respeito pela justiça. Então, eles acordaram um ajudar o outro, né, pela liberdade e também pela justiça em seus países. Aqui está, então, os principais participantes, né, da Conferência de Bandung, para que vocês tenham ideia, os 29 países, entre Ásia e África, né? Os principais líderes da conferência, nós temos Nehru, né, ou Nehru, né, não sei como pronunciar hindu aqui, né, na Índia, Abd Nasser no Egito e Tito da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, hoje Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina. Seguindo aqui, então, como é que se deu, então, o processo de emancipação do africano?
nós tivemos duas características muito importantes. Primeiro, a primeira característica foi movimentos sanguinários, né? Movimentos de conflitos, guerras. Foram guerras violentas, né? Exemplo, Argélia, que nós vamos citar daqui a pouco, 9 anos de guerra, movimentos então extremamente sangrentos. Em contrapartida, houve também processos de independência, esse mais facilitado, ou seja, com concessões, né? Acordos entre eles, e aí eles conseguiam, então, manter a sua independência, né? Muito característico a isso. Lá na página de número 22, né, vamos à página de número 22, nós temos, então, a questão da África. Né? A África, eu dividi para vocês aí, tá nos slides, vai África francesa, África inglesa e o restante, só para que vocês tenham uma ideia aí, quem era o dominador, então, tá? Desses países todos aqui, quem dominava era a França. Nós temos, então, primeiro as colônias subsaarianas, ou seja, as colônias abaixo do Saara, que em 1956 o governo francês propõe uma medida negociada. Então, como eu tinha dito no slide anterior, nem todas foram de guerras, né? Nem todas foram sangrentas. Há algumas independências negociadas. A França negocia no que vai ficar conhecido como a comunidade francesa, né? Até hoje vale muito isso, que era o seguinte, ó, vocês vão ser independentes, eu vou permitir que vocês se tornem independentes, porém, nós vamos fazer uma comunidade aqui, tá? Vocês precisarem, a forma que vocês precisarem, ou eu precisar de alguma coisa, vocês então vão me atender. Então a ideia francesa era manter, de certa forma, ainda uma influência nessas regiões. Então, tirando a Guiné, todos os outros, né, vários outros, entre eles ali a gente pode citar Nigéria, pode citar Camarões, podemos citar o Sudão, podemos citar a Costa do Marfim, né? Gana também, por que não dizer Gana? Vários desses países, então, acabaram assinando esse acordo, né? Assinando essa ideia de comunidade francesa e ali conseguiram, então, a sua independência. Né? Guiné depois consegue também, mas ela é a única que não quer participar dessa comunidade francesa aí, que na década de 60 vários estados surgiram na região, eu citei alguns para vocês. O problema é que a gente tem as colônias acima do Saara, né, chamada África, a África branca, que é um termo também acho que não cabe aqui, ou que eu prefiro mais, o Maghreb. Né? Na geografia se fala com o uso da expressão Maghreb. Então a Argélia vai ser a principal aqui, né? Eu vou citar muito mais a Argélia, mas nós tivemos então também Marrocos e Tunísia. Todos esses aqui tiveram um certo ou uma certa rusgas com a França e conseguiram a sua independência. Reparem que a primeira foi a Tunísia, 1952, né? Depois começa o processo argelino, 1954, e em 1956 é o processo marroquino. Qual é o diferencial aqui? A Argélia era a principal colônia francesa e entre eles era o principal produtor de petróleo. Então a França não quis dar a independência aos argelinos. Né? Os argelinos, então, vão formar a Frente de Libertação Nacional. Hamed Ben Bella, o Ben Bella, vai ser o líder da FLN e vai começar a lutar contra as forças metropolitanas. Também vale dizer, já havia uma descendência francesa na Argélia, né? Um grupo, a gente pode colocar assim, né? Uma descendência francesa, de colonos franceses que já estavam muito bem estabelecidos na Argélia. Então, a França não vai permitir. Ben Bella, então, vai pegar em armas. Haverá outros que ajudarão, então, principalmente os chamados líderes, 6 líderes argelinos, que eram de vertente islâmica, né? Budaf, Bitati, né? o Diduche, todos esses, né? Os mais 4 aqui, vão aparecer junto com Ben Bella e vão lutar, pegar em armas.
Vai ser um processo extremamente violento, 9 anos de guerra, mais de 1 milhão de mortos, né? Porque não dava mais para esperar que o estatuto assinado em 1947, isso, 1947, fosse colocado em prática, né? Então esse processo de guerra vai ser violentíssimo. Vai ter abusos dos dois lados, tá? Das forças especiais francesas, né? Os famosos Legião Estrangeira. Vai ter abusos de todos os lados. Aí é uma guerra violentíssima. Até que De Gaulle, né, o general Charles de Gaulle, já está desgastado politicamente, né? Ele era presidente da França e com todo esse desgaste já desse período, faz com que, então, em 1962, a França assine o Tratado de Evian, e no Tratado de Evian declara a independência. Surge, então, a República Popular Democrática da Argélia, e o presidente vai ser Ben Bella, né? Hamed Ben Bella. Só que aí alguém vai dizer, então ficou tudo bem. Não. Após isso, o Ben Bella vai brigar com a galera islâmica, né? Uma frente aí islâmica que vai surgir também, chamada aqui, deixa eu ver se eu acho, Movimento Nacional Argelino, né? Lembrei aqui, o Movimento Nacional Argelino, e eles vão entrar também num conflito que vai durar 11 anos, né? Então, de 1991 até 2002, também com mais de 200 mil mortos. Então é só para vocês terem ideia aí de como esse conflito foi extremamente violento, né? Nenhuma pergunta até agora. Estão na sala aí comigo? Alô, chamando o terceiro B, todo mundo comigo? Oh, obrigado. Manda um joinha, é só para saber, né? De repente a pessoa está fazendo qualquer outra coisa, fazendo biscoito, e nem convida o professor para comer biscoito. Né? Então, a Jeová aí está aparecendo. Estão ressurgindo. Obrigado. Tudo bem, então, até aqui, né, galera? Nenhuma pergunta. Tranquilo, né? Beleza, então. Vamos seguir mais um pouco. Aqui está, então, o filme, né? Os Dias de Argélia, que aqui seria a representação de Ben Bella. Aqui é Marrocos, né? Quando assinaram a independência no Marrocos. E aqui é a Tunísia também, né? Quando assinaram a independência na Tunísia. Vale citar agora a África Inglesa. Nós temos aí, vocês podem pegar a página de número 24, né? Está lá, Serra Leoa, e a página 25, África do Sul. Eu não estou seguindo muitas páginas aqui, tá? Mas está aí no livro de vocês. Serra Leoa, então, no século XVII, foi colônia inglesa. Os ingleses fundaram ali uma cidade chamada Freetown, né? Essa colônia ela foi importante, né? Principalmente para a mão de obra escrava, era da onde os ingleses buscavam escravos para vender nas Américas, né? Então, Serra Leoa ela fazia esse, principalmente para as colônias inglesas, né? No que hoje seria os Estados Unidos. No caso, em 1930, só que ela passa a despertar o interesse inglês, né, no caso aqui, por causa das suas minas de diamante. Quem não assistiu o filme Diamantes de Sangue, aconselho assistir, é um filme bem legal, né? Tem todo o movimento aí, mas ele vai tratar de um assunto que é o assunto desses diamantes, que eram diamantes de conflito aí. Em 1971, né, em 61, na realidade, né, houve um processo aí de Serra Leoa, começando entre ingleses, aí tentando a sua independência. Os ingleses não queriam perder, logicamente, né, então continuam manter a hegemonia ao país, né, colocando agora representantes nativos, né, de 61 até 71, eles vão colocando representantes nativos, tentando evitar um conflito armado. Porém, em 71 já não tem mais jeito, né? Siaka Stevens, então, com o Partido Congresso de Todos os Povos, proclama a independência de Serra Leoa. O problema é que Serra Leoa entra, né, numa guerra civil violentíssima, principalmente na década de 1990,
porque grupos que a gente pode chamar aqui grupos guerrilheiros não vão aceitar. Aí, entre eles, a gente pode dizer, né, a Frente Revolucionária Unida, né, o FRU, e entre também outros grupos que vão aparecer ali. O que os diamantes têm a ver com isso? Esses grupos guerrilheiros começam a fazer pessoas escravas, né, para procurar esses diamantes e vender esses diamantes em troca de armas, munição, né, equipamentos. Então, esses diamantes vão ficar conhecidos como diamantes de sangue, né, porque eram diamantes para financiar as revoltas armadas na África em geral. Não é só Serra Leoa, mas na África em geral. Até que, em 2001, é assinado um acordo de paz e no ano seguinte também nós temos assinado um acordo um acordo para não comprar diamantes sem procedência, ou seja, os diamantes de sangue. Tá bom? Então assistam o filme, é bem legal também. Outra colônia importante dos ingleses foi a colônia da África do Sul, tá? Colonizados primeiros pelos holandeses, que lá se chamarão de Boers, né? E depois pelos ingleses. E com a descoberta de ouro nessa região, os ingleses vão entrar em conflito com os Boers. Logicamente que no século XIX eles vão vencer, né, os Boers aí e vão impor o seu domínio sobre a África do Sul. Em 1961, a África do Sul consegue a sua independência, né, proclama a sua independência, porém, na década de 70, começa a ocorrer o regime que nós vamos conhecer por apartheid, tá? Quando essa minoria branca, maioria holandesa e inglesa, né, os Boers, impõe um processo violentíssimo de segregação racial entre as etnias, né, ou as raças, como eles falavam, que estavam lá. Brancos, mestiços e pretos. Né? Então, os blacks, que eles chamavam. Essa segregação era violentíssima, ao ponto de não permitir que as pessoas pudessem frequentar praias, ruas. Você tinha que ter um tipo de autorização, documento de autorização. Se você não tivesse, você seria preso. Era muito comum, né, mulheres brancas aqui, né, lutando também contra qualquer expressão da possibilidade dos negros atingirem outros patamares. Então havia esse protesto contra, como também protestos pela liberdade, né, quando entre aspas, raças vão se unificando, o processo é violentíssimo. E nós entramos aqui com Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, que para mim foi o maior político e a maior personalidade do século XX, foi preso porque estourou bombas, né, para denunciar o apartheid, condenado à prisão perpétua. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né, aos moralistas oportunistas que vão aparecendo para nós aí. É o pessoal que vai falando, não se resolve conflito com mais conflito, né, com violência, porque lá nos Estados Unidos estão quebrando tudo. Vai sofrer o que esses caras estão sofrendo. Né? Vai ver alguém da sua comunidade, por ser preto, o cara ajoelhar em cima dele e ficar 9 minutos com o joelho no pescoço dele. Né? Para nós, graças a Deus, né, temos uma outra condição, não estamos na pele dele, digo isso, né, por esse favor aí, mas vai passar o que eles passaram. E aí você vai dizer, excesso não pode existir. Mas a opressão contra eles pode. 400 anos de opressão, nada faz. Né? Não sei se vocês lembram, o George Floyd aqui não é o primeiro caso, houve um caso há mais ou menos 4 ou 5 anos nos Estados Unidos que um outro rapaz também, afro-americano, ele é pego numa gravata, né, numa chave de braço com o policial prende mais ou menos 2 minutos ele nessa gravata, esse cara desmaia e acaba morrendo por causa do policial, né? Esse policial vai ser julgado e adivinha, de novo vai sair para ele dizendo o seguinte, não, o rapaz tinha morbidade, não foi a gravata do policial, né, que matou o rapaz. Então, assim, casos como esse de Floyd estão acontecendo direto. E no Brasil, não vou nem citar no Brasil, né? O menino lá no Rio de Janeiro que foi morto pelas práticas, de novo, por essa política carioca atual que é ruim demais. Nós estamos vendo isso. Então, acho que assim,
A gente precisa tomar cuidado com os moralistas oportunos, né? Os moralistas de ocasião que vai aparecendo aí. Mas o Mandela, então, ele fica preso, ele é preso, a condenação dele é perpétua, né? Ele tem uma condenação perpétua, porém, ele fica 28 anos, 28 ou 29, não lembro agora. Depois ele é liberto pela pressão internacional, né? O apartheid começa a espalhar-se pelo mundo, essas cenas horríveis que aconteciam na África do Sul, e há uma pressão internacional contra o apartheid, ao ponto do Nelson Mandela ser solto. Ao ser solto, ele então, ele vai ser conduzido à política e lá vai disputar a presidência, vai ser eleito como presidente na África e vai, para mim, promover algo que é, né, ao invés de expressar ódio, rancor, né, como aconteceu em outros lugares, ele prefere levar aí a palavra de esperança, a palavra de afeto, de amor, unindo os povos, não importa se eram brancos, mestiços ou blacks, né, unindo a África do Sul. Se não é o ideal hoje, né, se não está perfeito, mas está muito melhor, né, pela política que ele fez, que poderia ser muito pior, né, poderia ter sido de morte. Aí. Então, um pouquinho sobre essa parte. E aí nós temos, né, vocês podem voltar aí à página, nós temos então algumas outras independências, né? Ruanda foi a primeira colônia inglesa na região, depois ela passa para o domínio belga, 1919, e lá os belgas têm uma aliança com os Tuts. Lembrem, quando eu expliquei para vocês o neocolonialismo, eu disse para vocês que os europeus dividiram a África, mas não respeitaram as etnias. Então, vários grupos foram obrigados a viver juntos, mesmo que não se gostavam. No caso da Ruanda, nós temos dois grupos, os Tuts e os Hutus. Os Hutus são maioria, né, e os Tuts minoria, e o governo belga, para dominar a região, impõe os Tuts sobre os Hutus. Então, os Tuts passam a dominar. Isso vai alimentando um ódio, vai alimentando um rancor. Quando em 62 conseguem a sua emancipação, né, começam brigas internas para ver quem vai comandar, né, ora Tuts, ora Hutus. Só que em 94 nós temos uma revolta, né, com a morte do presidente que era Hutu, cai a culpa aos Tuts, vamos dizer que os Tuts derrubaram o avião desse presidente, e aí nós temos o grande genocídio. Mais de 1 milhão de Hutus em 3 meses foram mortos a golpes de paulada, facada, facão, né? Vizinhos, para vocês terem ideia, né? Vizinhos que eram Tuts e Hutus, que até viviam bem, nesse período começaram a brigar. E aí um vizinho matou o outro. Foi um negócio, né, violentíssimo. Até que os Tuts se reorganizaram, né, e conseguiram tomar o poder. Eles eram melhor treinados, também tinham armas, eles tomam o poder dos Hutus e pacificam. E aí começam todo um processo de julgamento, né, os tribunais populares. Até hoje se faz ali, tentando julgar todos esses excessos e genocídios, né? Até hoje se tem, mas uma marca que nós temos aí, foi milhões de pessoas mortas. Angola e Moçambique, casos semelhantes. No caso de Angola, não houve revolta contra Portugal. Portugal tem a Revolução dos Cravos em 1974, quando o governo de Salazar, apesar que Salazar já não estava mais um governo, né? Mas o governo salazarista, né, um governo autoritário, é derrubado. E aí, em 75, eles concedem a independência a Angola. O problema é que, após isso, entra numa guerra civil, muito semelhante também ao que aconteceu em Moçambique, uma disputa, né, entre capitalistas e socialistas, que vai gerar milhares, centenas de milhares de mortes em mais de 10 anos de guerra nesses lugares aí. Né? No caso, por exemplo, Angola, né, até hoje. Aqui é o Hotel Ruanda, se vocês não assistiram esse filme, né, assistam, falando desse período de massacre. Aqui embaixo, os soldados, né, de Angola sendo aí preparados.
E do outro lado aqui é Moçambique, né? Nós vemos aqui os moçambicanos, as crianças ali, terra sem dono, o cara com um lançador de granada, né? Um morteiro nas mãos aqui na guerra. E essa guerra foi sangrenta. Por exemplo, na Angola foi muito comum os caras colocarem minas terrestres. Só que até hoje, como não tem dinheiro, muitas dessas minas estão perdidas na Angola. E aí o que acontece? Muitas pessoas ou crianças estão andando ou caminhando ali e acabam pisando numa mina dessa e há uma explosão. É só para vocês terem ideia do que sobrou, né, do que ficou ali, né, na consequência que nós temos. Pergunta, gente. Já estamos chegando no final aqui. Perguntas, temos 4 minutinhos aqui para finalizar. Alguma pergunta? Né? Se não, vira para a página 27. Vamos lá rapidinho começar a descolonização na Ásia. Tá? Rapidinho a descolonização na Ásia, tudo certo. Então, vamos lá, a descolonização na Ásia. Seguindo, então. Ih, Caio. Ô, Caio, me derrubaram. Só porque. Me derrubaram. Me derrubaram. Bem, tentei voltar aqui, caiu novamente. Né? Vamos ver, acho que deu um pane geral, o pessoal está voltando. Agora eu tenho que reorganizar todas as coisas aqui. Eu estou tentando arrumar. Bem, voltou, acho que meu microfone voltou agora. Ainda não. Agora meu microfone voltou. Bem no final caiu aqui, né? Então foi derrubado aqui. Me derrubaram. Mas eu estou de pé. Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Eu não vou nem seguir por aqui. A gente já falta 2 minutos aí. A gente fecha então nesses pontos aqui e se sexta-feira nós tivermos mais aula, aí eu volto falando, né, da descolonização da Ásia e a gente entra principalmente na são os hackers, né? São os anônimos. O pessoal dos anônimos estão aí. Nós vamos continuando então, tá bom, gente? Eu agradeço a todos vocês aí, obrigado. Até semana que vem ou sexta-feira, né? Eu não vi o horário direito aí, mas agradeço todo mundo aí.